Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. E já a priori, né, eu me peço desculpas a vocês, porque é um tema que me foi proposto que para ser abordado é muito difícil em curto espaço de tempo. E vocês já observaram que eu estou fazendo um resumo, uma síntese desse conteúdo, que é um conteúdo muito vasto, né? O que eu poderia dizer para vocês que teria assim, uma certa novidade das visões tradicionais é que a minha visão da política e do Estado hoje, né, depois de décadas de estudo, de pesquisa, ele, faça-se uma observação clara, avançou, né? Eu consegui sair de uma certa visão dogmática, mecanicista, para chegar a uma compreensão hoje multifacética, multilateral, e compreender a totalidade a partir da interrelação, não é? E das contradições do particular com o geral, que é o que compõe a nossa realidade, não é? E eu estou apresentando para vocês aqui esses dois personagens que vocês já conhecem e pediria aqui a licença para retroceder aqui 3 slides só para caracterizar essa parte da aula, não é? Que esses dois personagens que vocês viram são os principais responsáveis por uma caracterização científica. E claro, se ela é científica, ela é crítica, não é? Porque a ciência não é a reafirmação do mesmo. Se nós estamos tratando da ciência enquanto estudo, pesquisa, elaboração do novo, da compreensão das dimensões ainda não explicitadas, não é? A ciência tem um caráter eminentemente crítico, não é? Porque ela é a busca de superação daquilo que está existente. Então, nesse sentido, quando eu estou falando de visão crítica, não é daquele criticismo do debate, às vezes cotidiano, do debate que se trava hoje entre ciência e senso comum. Eu estou tratando ciência nessa nova perspectiva. E esses dois autores são os responsáveis por sistematizar a partir do conhecimento existente, né? Eles não partiram do nada, eles partiram do conhecimento existente e são pessoas que viveram um grande período de vida, de pesquisas, estudos e de participação na movimentação política e social daquele tempo. Então eles viveram num momento político privilegiado. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, já havia, como eu já abordei para vocês, os grandes teóricos do contratualismo, né? Eles com certeza conheciam Hobbes, conheciam Locke, conheciam Rousseau. Inclusive Rousseau foi bastante estudado e debatido entre Marx e Engels, né? E profundamente um autor que influencia muito, né, que tinha uma escola na Prússia nesse momento, que vai se transformar na Alemanha, que é o Hegel, né, que é aquele que retoma e elabora os princípios da dialética, né? E a partir desse estudo da dialética, com as contribuições dos chamados jovens hegelianos, que é um conjunto de intelectuais existentes na Alemanha hoje, que vai permitir fornecer o instrumental necessário para essa elaboração crítica sobre a existência do Estado, não é? E claro que essa não é uma elaboração que nasce pronta e acabada, ela é uma construção processual, não é? Então eu gostaria de reafirmar para vocês aqui que o que nós chamamos de Estado burguês, alguns hoje chamam hoje de Estado capitalista, e eu prefiro um pouco o Estado burguês, porque ele é muito mais do que um Estado capitalista, poderíamos chamar de um Estado burguês capitalista. E de uma certa forma, com particularizações, com diferenciações, às vezes
radicais, não é? A elaboração de Marx e Engels, ela, a partir do existente, ela inova, não é? Mas tem alguns pontos de identificação, não é? Que é o que está aí. Esse conjunto de instituições, não é? Que nós denominamos de Estado burguês capitalista, ele é um conjunto de instituições que concentra o poder político. E esse conjunto de instituições nós chamamos de Estado, que é uma organização política fundada na exploração e opressão de classes. Ou seja, é um conjunto de instituições de poder político concentrado, voltado para a manutenção, legitimação e reprodução da ordem existente. E claro, enquanto esse conjunto de instituições voltado para a reprodução da ordem existente, ele tem um caráter conservador. Porém, aí eu chamo a atenção, né? Creio que essa é uma questão a gente dar bastante atenção, como instituição social, o Estado é uma instituição social que é produzida, diria assim, artificialmente. Ele não é da natureza do ser social. Ele é uma criação artificial, não é? Ele é uma convenção que vai se produzindo a partir da prática social, não é? Então esse conjunto de instituições traz e manifesta em si esse conjunto de contradições existentes na sociedade, existentes na nossa vida, não é? Que é entre o novo e o velho, entre a essência e a aparência, conteúdo, forma e outros conceitos que poderíamos utilizar. E o que eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, já reafirmei na aula anterior, que tem alguns conceitos que seria de grande importância que vocês incorporassem na vida de vocês. Eu estou dizendo na vida de vocês que é para além da elaboração das pesquisas teóricas que vocês fazem no mestrado, no doutorado, porque são elementos que fazem parte da nossa vida, que é o conceito que está colocado aqui, é multilateral, multifacética, temporal, que compõe a totalidade. Para exemplificar melhor isso, vamos pensar a vida de vocês, de cada um de vocês que está me ouvindo aí, né? Segundo eu estou vendo a projeção aí, criaram essa representação, sentadinhos aí, não é? Vejamos a nossa vida. Nós, se formos sair do indivíduo e formos pensando a nossa existência, nós vamos percebendo claramente que a nossa existência ela é multilateral, não é? Ou seja, ela tem uma série de elementos que está introjetado no nosso ser, não é? E não tem como nós fugirmos disso, porque nós somos indivíduos sendo seres sociais. Então veja, essa multilateralidade do mundo que nós existimos faz parte da nossa vida e está introjetado no nosso cérebro, no nosso coração, no nosso corpo, no nosso ser. Na medida que nós incorporarmos, entender isso, incorporarmos esse conceito na nossa análise, eu acredito e faria uma sugestão para vocês, né? Procure utilizar esse conceito que vocês vão perceber que as pesquisas e os estudos que vocês estão fazendo vai encontrar uma nova dimensão, vai auxiliar muito no entendimento do objeto de estudo que vocês optarem por ele. Ou seja, objeto de estudo que é parte integrante da realidade. Essa realidade que também é multilateral. Se é multilateral, ela é multifacética, não é? Ela não tem só uma dimensão, ela tem uma série de dimensões. Então nós somos os seres que estamos inseridos nessa multilateralidade, em seres multifacéticos, que compomos, existimos no espaço e tempo, não é? Ou seja, nós estamos determinados pelos aspectos temporal.
temporais. Ou seja, esses aspectos temporais é o que se chama de história ou historicidade. Então vocês percebem aqui que são 3 conceitos que estão intrinsecamente, indissoluvelmente interligados, que não é só o objeto externo, não é só aquilo que a gente observa no nosso cotidiano externo. Ele está introjetado no nosso ser, principalmente está introjetado no nosso cérebro. Por que eu estou chamando a atenção aqui do nosso cérebro? Porque a minha ação cotidiana, a ação cotidiana de vocês, a posição e situação de existência de vocês no mundo, não é? Ele está determinado por esses 3 aspectos, pela multilateralidade, por ser multifacético e ser temporal. Ou seja, esse conjunto compõe a totalidade do mundo que nós existimos, não é? Então, o que eu vou voltar aqui a reafirmar para vocês, não é? A nossa existência no mundo só é possível de ser compreendida porque nós somos uma espécie animal que diferencia-se das demais, que somos os sapiens sapiens, que temos uma organização corporal, biológica, física, não é? Fisiológica, que está ligado e determinado aqui no comando que está no cérebro. E somos uma espécie animal que, na proporção entre a massa humana que nós somos, com o cérebro, que tem o menor índice de diferenciação. É justamente ter esse cérebro nessas condições, compondo esse conjunto de elementos que nós chamamos o nosso corpo, é que passa a dirigir e orientar a nossa ação cotidiana. Eu diria para vocês que não há nenhuma ação humana de vocês, nenhuma ação individual que não seja dirigido pelo que nós temos aqui no cérebro, não é? Tem pessoas que dizem, não, foi uma reação emocional. Foi uma reação emocional dentro de um contexto multilateral, multifacético, temporal, que compõe esse conjunto de elementos nessa sociedade que existimos, nesse mundo que existimos, que nós definimos como a totalidade, não é? Então, estou fazendo essa reafirmação para chamar a atenção de vocês, que são conceitos, palavras, muito mais do que conceito, diria assim, palavras para facilitar o nosso entendimento, porque quando a gente fala conceito, a gente, não, vai lá para o intelectual, é mais difícil. Não, é muito simples, São conceitos e são palavras que, sendo entendidas e introjetadas no nosso cérebro, ela passa a fazer parte da nossa vida. Então, insistindo com vocês, nós vivemos, somos partes integrantes desse mundo que é multilateral, que é multifacético, existimos temporalmente, que é o que nós chamamos de história, e compomos esse conjunto que é a totalidade. Essa totalidade envolve os elementos diversificados, não é, que compõem esse mundo que nós existimos, não é? E aqui eu chamo a atenção de vocês, que não foi por acaso que eu cheguei a essa opção, não é? É resultado de muito estudo, pesquisas, não é? Naquilo que nós chamamos de materialismo dialético, não é? E claro que o materialismo dialético, que é uma construção mental, né, também, uma construção mental, a partir de pesquisas, de estudos, observação, que vai percebendo as leis, né? As leis não naquele sentido que são intransponíveis, né? E as categorias que compõem esse universo e que nós existimos e que nós nos situamos nele, não é? Então eu entendo aqui, chamando a atenção para vocês, que o materialismo dialético, alguns chamam materialismo dialético e materialismo histórico, é de fundamental importância para apreender, não é entender apenas. Eu entendi, né? Às vezes a gente usa essa frase, não, eu entendi.
Não basta entender, não é? Porque o entender pode ser passageiro, não é? Então é necessário apreender. Apreender é nós colocarmos no nosso cérebro, esses conceitos, essas palavras que nos permite ver no imediato o mundo, a vida, analisá-lo, entendê-lo, escrever teses, escrever monografia, escrever artigos, não é? Então, é de fundamental importância apreender e compreender as contradições existentes. Essas contradições, inevitavelmente, perpassam pela existência das classes sociais e das lutas de classes. Para facilitar essa questão das classes sociais, é também muito simples que quando se fala o conceito classes sociais e luta de classes. Não, tá bom. São conceitos porque nós trabalhamos, teoricamente, como elaboração mental, para entender o mundo, não é? E nós não temos como agir de forma diferente. O que são classes sociais? É cada um de vocês, pensar a partir do indivíduo que são. Eu estou diferenciando aqui, não é o individualismo que chegou a níveis absurdos na sociedade burguesa, capitalista, de predomínio do mercado, né, onde tudo se transforma em mercadoria. Né? Mas veja cada um de vocês. Vocês nasceram em uma família determinada, essa família que vocês nasceram e que vocês conviveram, existiram, ela está inserida dentro dessa multilateralidade, dessas dimensões multifacéticas, no espaço e no tempo, que vai compor esse conjunto que nós chamamos a totalidade. E aí, veja, na medida que vocês nascem com essas determinações, e não tem como fugir disso, por mais que eu queira, não tem como fugir disso, nós estamos inseridos num processo de disputa pela existência. Esse fato de vocês agora estarem matriculados, não é? No mestrado, no doutorado, na PUC de Goiás, estarmos agora aqui conversando, é parte integrante da posição e da situação de classe que cada um de vocês pertencem, não é? E é parte integrante da luta de classes. Não é? Quando se fala luta de classes, não é só da dimensão da violência aparente, não é? Ela tem uma série de sutilezas, porque no fundamental, ser pertencente a uma classe, participar dessa luta de classe, pode ser às vezes, não tendo consciência, ela está introjetada aqui no nosso cérebro, não é? Então estou colocando para vocês dimensões sobre as quais é impossível de nós nos ausentarmos, fugirmos dela, não é? Não gosto disso, não interesso por isso. Não existe nesse mundo, desculpa a expressão, neste mundo de Deus, e para ironizar, né, de Deus e do diabo, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Pode existir omissão, que é diferente de neutralidade. Não é? O omisso é aquele que não tem consciência e não assume a responsabilidade que lhe cabe enquanto ser pertencente a essa sociedade, a essa sociabilidade. Seja com sua família, com seus amigos, com seus colegas de igreja, com seus colegas de universidade, com seus colegas enquanto assalariados, não é? Então, tudo isso nos determina. Então, é de fundamental importância e não é coisa muito complicada, não é? A gente começar a entender esse processo. Não é? O complicado é a gente abrir mentes, corações e o corpo. Não é? É necessário que nós estejamos predispostos a ver, observar, pesquisar, estudar, entender o mundo e, como eu disse que não existe neutralidade, agir sobre esse mundo.
E os dois grandes autores que inaugura essa fase, não são só eles, eu estou dizendo, inaugura essa fase, que é um aspecto muito importante do processo do desenvolvimento do conhecimento, se chama Karl Marx e Friedrich Engels, não é? Conhecido e odiado e amado por muitos, não é? São esses dois personagens, não é? Então, aqui, ao iniciar essa abordagem do Estado, é importante diferenciar, não é, que os autores que nós vimos anteriormente não fizeram essa diferenciação, e essa é uma novidade que Marx e Engels traz, é diferenciar o conteúdo do Estado. Esse conteúdo do Estado diz respeito ao seu conteúdo de classe, ou seja, quais são as classes dominantes naquele espaço-tempo, naquela realidade multilateral e multifacética que forma uma totalidade. Essa totalidade, nesse aspecto aqui, que nós chamamos de Estado, não é? Ele tem um conteúdo que é determinado por essa classe que é dominante. Então, se nós vamos estudar a história, vocês já estudaram na história, tem o Estado escravista, o Estado feudal, o Estado burguês, e está no nascedouro, não é? O Estado socialista, que ainda não se concretizou na sua forma mais avançada. Nós estamos nos primeiros passos, não é? Então, se estamos falando aqui de conteúdo, temos também que falar de forma. E aqui que é um aspecto interessante, essa diferenciação. Quando nós pegamos o conteúdo, é fácil, até mais fácil nós abordarmos e definirmos isso, não é? Mas aqui, quando nós entramos na questão da forma, é aquilo que vai nos permitir, compreendendo o conteúdo, não é? Vai nos permitir, a partir da observação, da pesquisa, do estudo sobre as formas, não é? Nós vamos chegar à conclusão de que a forma depende da correlação de forças, depende da cultura política e de uma série de elementos que compõem esse mundo que nós vivemos, que é multilateral, multifacético, temporal, ou seja, histórico, que vai compondo essa totalidade, que é a relação, diria, dialética entre o conteúdo e a forma, não é? E a forma é fundamental para que nós possamos entender o que está ocorrendo hoje. O nosso encontro anterior, tivemos o quê? 2 semanas. Veja, de 2 semanas para hoje, o quanta coisa aconteceu no mundo e no Brasil, não é? Então eu chamo a atenção para vocês desses aspectos da forma, não é? As formas são político-administrativas que são assumidas pelo Estado, pelo seu conteúdo, não é? E aqui pode ser expressar o conteúdo de classe através de uma monarquia. Por exemplo, em vários países europeus prevalece a monarquia constitucional. Então, um conteúdo de classe é um Estado burguês capitalista sobre uma forma de exercício do poder político monárquico, monarquia constitucional. Como nós estamos aqui numa órbita de influência direta dos Estados Unidos da América do Norte, que é a República. Vocês já estudaram as primeiras formas de existência de república, clara, determinado no espaço e tempo, foram na Antiguidade Clássica, não é? E aí principalmente no que nós estudamos em Roma. Porém, no processo de desenvolvimento histórico, quando há a independência das 13 colônias que vai formar os Estados Unidos da América do Norte, como não havia tradição monárquica, não é? Então, a partir do que havia de melhor elaborado teoricamente, não é? E aí eu reafirmo para vocês de Hobbes, não é? Locke e Rousseau, e aí principalmente de Locke. No processo histórico, a influência de Rousseau vai se fazendo cada vez mais presente, que chegamos
a república conforme nós entendemos hoje, não é? Então eu destaco que a visão da república que nós temos no Brasil, que vem da tradição dos Estados Unidos da América do Norte, ela é profundamente influenciada por John Locke e no processo histórico, não é? Naquela existência de classes e luta de classes, vai incorporando elementos democráticos. Então, o Locke, que é um dos grandes teóricos do liberalismo, ele não é democrático, ele é elitista, inclusive chega a ser antidemocrático, defensor da escravidão, por exemplo, não é? Então, a partir do surgimento do proletariado, da classe operária, do movimento cartista, da luta por direitos, que estão expressos pela Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Não para uma pequena parcela da sociedade, mas para o conjunto daqueles que compõem a sociedade, principalmente, veja, chama a atenção de vocês também, principalmente homens, não mulheres, porque a luta das mulheres é outra, ela vai se dar posteriormente, ela se dá paralela e posteriormente, não é? Então as mulheres hoje, é muito comum nós encontrarmos, principalmente as mais jovens, que não têm muita memória histórica e têm pouco conhecimento sobre isso, acredita que os direitos conquistados pelas mulheres caíram do céu, não é? Não, isso não caiu do céu, isso é produto de muita luta, muita mobilização, de organização. E uma tentativa que já existia e atualmente retoma, que é o chamado fundamentalismo, não é? Agora vocês estão acompanhando aí, não é? No Afeganistão, o que está ocorrendo. Vocês vejam o que eu já falei com vocês, no Irã, no Estado de Israel, não é? E uma tentativa de transformar o Estado brasileiro num Estado fundamentalista, não é? Um fundamentalismo aí cristão, não é? Claro que quando fala de fundamentalismo, nós estamos falando de exclusão, de violência contra o outro, não é? Ou seja, o fundamentalismo hoje, no século XXI, em 2021, ele é um retrocesso violentíssimo e profundo do processo civilizatório da qual nós fazemos parte. Esse processo civilizatório não foi dádiva, foi uma conquista extremamente importante, resultante da existência de classe, da luta de classes e da luta por inclusões. Não é? Então veja, o que nós vivemos hoje não caiu do céu, não é dádiva de um ou de outro. Não é Maomé, não é um Messias que foi afogado lá no Rio Jordão, nas águas poluídas do Rio Jordão, e que se apresenta como Messias. Não é? Mais um farsante que se apresenta, infelizmente, para a infelicidade e a miséria do povo brasileiro, não é? Esse fenômeno. Não é? Então, no que diz respeito a esses conceitos, soma-se outros que produz muita confusão, que eu já coloquei para vocês na aula passada, só estou revivenciando aqui, não é? Porque estabelece entre eles determinadas semelhanças e identidades, não é? E ao nível do senso comum, apresenta-se como se fosse sinônimo um do outro, não é? Mas são muito diferentes. Veja, eu falei de conteúdo e forma, não é? Aqui, essa relação de conteúdo e forma, se não tem compreensão dela, causa uma confusão entre Estado e governo, não é? Então vamos ver aqui rapidamente o que significa cada um, não é? Qual é a definição usual, não é? O estado do latim status, modo de estar, situação, condição, que segundo o dicionário do AIS, que esse estado ele é datado do século XIII. Século XIII porque ele está tomando como ponto de partida aqui a Carta Magna inglesa, não é? Que isso, do ponto de vista da pesquisa política histórica, da história, das teorias da história política, é um equívoco. O Estado,
enquanto conjunto de instituições voltado para a manutenção, dominação e reprodução da sociedade, ele está lá no surgimento das primeiras sociedades, não é? Ou seja, quando desintegra a comunidade primitiva, vai surgindo novas formas de organização, vai surgindo novos elementos, novas organizações de segmentos sociais, que vai compor aquilo que nós vamos chamar Estado. Surge por uma maldade dos nossos antepassados? Não, surge para dar resposta às questões concretas e imediatas daquele momento. E a primeira instituição que vai compor esse conjunto de instituições é o destacamento, com o advento do ferro, dos metais, destacamento de uma parcela da sociedade que se dedica às artes militares. Dedicar às artes militares inicialmente para a caça, depois para a defesa de espaços geográficos em disputas e posteriormente para a agressão, para praticar o que nós chamamos de guerra, de saque, não é? De guerra, de violência contra outros grupos sociais, não é? Então, a primeira instituição que corporifica o que nós vamos chamar de Estado nesse processo de transição são os homens em armas, aquela parcela que se dedica às artes militares. E isso só é possível porque já há uma produção do excedente em grande escala e permite que grupos dessa sociedade se dedicam ao manuseio das armas, né? Então, esse conjunto de instituições que vai formando um governo, que vai formando as Forças Armadas, necessita para a administração, é um processo de urbanização crescente, né, de funcionários públicos. Então, a estrutura básica desse Estado nascente são as Forças Armadas, funcionalismo público, que é aqueles que vão administrar as atividades e as tarefas urbanas e que vai compor o governo, não é? Que passam a controlar e administrar uma determinada nação, não é? Nação, nesse momento histórico, aquilo que nós estudamos, que são as cidades-estados, existentes na Antiguidade Clássica, não é? E que nós chamamos hoje de país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. Aqui eu chamaria a atenção que nós estamos falando do Estado enquanto espaço geográfico que nós chamamos de país soberano, não é? Essa soberania hoje ela foi para o espaço. Ela foi para o espaço em função do grande poderio de algumas nações, que nós chamamos hoje imperialistas ou do primeiro mundo, né, que não respeita a soberania desses estados, não é? Eles invadem, eles dominam, eles praticam o saque, escravizam, não é? Vocês conhecem essa história. E hoje de uma forma muito mais sutil, não é? Que não é a violência direta, é a violência simbólica. Vocês devem ter lido sobre o Bourdieu, não é? Que é a violência simbólica, aonde ela assume um papel estrondoso e fundamental, não é? E esse instrumento de exercício da violência simbólica está caracterizado e corporificado naquilo que nós chamamos internet. E entre esses elementos que compõem a internet, tem uma palavrinha, não é? Que às vezes nos assusta, não é? E que tem sido objeto de estudo, de investigação de minha parte, que são os algoritmos, não é? Dado o crescimento da violência, não é? Por exemplo, o GPS. Muitas pessoas consideram que o GPS é algo extremamente positivo, porque tem um celular ou tem um carro que foi extorquido violentamente, ele pode ser localizado, né? Mas vocês sabem, nesse exato momento, nós estamos sendo monitorados, filmados e fazendo parte
de um conjunto de organizações orientadas pelo algoritmo que vai colocar lá, olha, nós praticamos uma aula no dia 13 às 8 horas que foi falado isso, isso e isso. Não é? Tanto que vocês, quando vão no Google e vão fazendo pesquisas, imediatamente vocês observam que vão surgindo propagandas e direcionamento. Então, imperceptivelmente, nossa pesquisa, nosso saber é dirigido por esse sistema que compõe a internet e principalmente pelo algoritmo, não é? Então, voltando aqui, só chamando a atenção de vocês, porque essas definições, aquilo que eu disse para vocês, essas definições, elas são definições do século passado, então nós precisamos, nas nossas definições do Estado, enquanto sistema de controle de manutenção da ordem existente, temos que avançar, temos que atualizar e perceber o que ocorre hoje. Esse é o meu esforço aqui na tentativa de chamar a atenção de vocês, não é? E claro que esse Estado, ele tem uma estrutura própria, porque ele tem que ser politicamente organizado. Conforme nós estamos aqui na tradição republicana, é a divisão dos 3 poderes, não é? E vocês viram aí nessas 2 semanas, e principalmente no 6, 7 e 8 de setembro, ainda repercutindo hoje, o grande debate, o debate existente no Brasil, né, com relação a essas instituições politicamente organizadas e a divisão de poderes. Não é? Então, esse Estado é organizado politicamente, social e juridicamente, e ocupa formalmente, veja aqui, eu já estou fazendo a crítica, ocupa formalmente um território definido, que é o espaço geográfico. Não é? Esse é um espaço formal, o espaço geográfico. Não é? Que esse conjunto de instituições, que é o exercício, a organização e exercício do poder político, do poder social e jurídico, ele tem e ele é regido por uma lei chamada Lei Máxima, não é? Que é uma Constituição escrita. Então, nesses 10 dias, ou nessas 2 semanas, entre a última aula e essa, vocês observaram aí, através da mídia, dos meios de comunicação, e principalmente nas redes sociais, um grande debate sobre isso. Não é? E para que tenha um parâmetro, essa Constituição não pode ser falada, ela tem que ser escrita. Não é? E claro que essa Constituição, ela tem que ter um governo que aparentemente possui uma soberania reconhecida, tanto interno como externamente. Não é? E os regimes políticos podem ser de democracia, ditadura, tirania, etc. Então, chamando a atenção de vocês aqui, nessas 2 semanas, o que ocorreu no Brasil? Nós, desde 1985, com a Constituição, não é? Está havendo alterações na legislação. Não é? Nós vivemos num regime democrático. Não é? E atualmente nós vivemos ameaças constantes de golpes, não é? Não diria de golpes militares, porque não há tanto espaço para golpes militares, são golpes político-institucionais, golpes de gangster, golpe de milícias, por exemplo, conforme ocorreu na Bolívia recentemente. Não é? Houve um golpe organizado a partir das milícias e as Forças Armadas só interviram posteriormente para reconhecer o golpe das milícias. Não é? Então, quando nós falamos de golpe, não é o golpe militar tradicional. Não é? E nesse processo de golpe e de tentativa de estabelecer tiranias, não é o que está ocorrendo no Brasil, não é simplesmente o AI-5. AI-5 é a forma que estão reivindicaram, que tentaram, do dia 6 para o dia 7, é estabelecer uma tirania comandada
desculpa a expressão, por um descelebrado, 28 anos como deputado e não fez nada, ou seja, fez muita coisa, praticou a rachadinha, colocou a sua família todas na atividade política profissional praticando a rachadinha. Não é? Então, esse processo que está ocorrendo no Brasil é uma quebra dessa institucionalidade, dessa legalidade. Não é? Para quê? Para estabelecer um sistema ditatorial sob uma forma de tirania. Não é? Isso é o que de fato está ocorrendo no Brasil. Porém, aí eu chamo a atenção de vocês, como tem uma Constituição e a sociedade ela é multilateral, multifacética, determinada no espaço e tempo, vai formar uma totalidade contraditória, onde os interesses entre as classes, frações de classes, interesses econômicos, sociais e políticos, que se convergiram nas eleições de 2018, a partir daí agora já está havendo divergências significativas. Foi justamente por isso que não foi possível que nós acordássemos dia 7 de setembro com um golpe de milicianos, comandado por milicianos, não é, tivesse efetivado. Há muita informação, muita pesquisa que demonstra o que ocorreu, principalmente do dia 6, na madrugada do dia 6 para o dia 7. Eu recomendo a vocês que façam pesquisas para entender a gravidade do mundo que nós vivemos, que nós estamos vivendo no Brasil neste momento. Né? E aqui creio que, por mais crítica que tenhamos ou que façamos a Max Weber, né, ele sintetizou, né, essa referência, essa palavra ou esse conceito, Estado. O que ele diz? O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max Weber, o monopólio da violência legítima e legal. Ou seja, ele legalmente tem o monopólio da coerção e da repressão. Não é? Porém, há momentos em que essa coerção e essa repressão entra em um processo contraditório, conforme foi no dia 6 e 7 de setembro recente. Não é? Porque o Estado não agiu no seu conjunto institucional. Houve divergências, houve movimentações contrárias. Então, se havia do dia 6 para o dia 7 um golpe, já anunciado há 2 meses atrás, praticamente, né, que ia ser concretizado nesse dia, as forças contrárias a esse golpe, a tentativa de implementar uma ditadura e uma tirania no Brasil, se articularam, se moveram na madrugada do dia 6 para 7, né, e inviabilizaram, ou seja, exerceram aquilo que nós chamamos promover um contragolpe. Né? E o resultado, nós estamos vivenciando isso aí. Né? Poderíamos estar sobre um regime ditatorial de tirania praticada através da violência e dirigida por milicianos e adeptos das rachadinhas. Né? Então, veja, foi acontecimento que eu recomendo a vocês. Pesquisem, estudem, porque nós estamos ainda vivenciando as consequências desses dias que está influenciando a nossa vida. O que será daqui para frente? Né? Poderia fazer, ironicamente, diria para vocês, se tiverem janela ou condições de olhar o tempo, né, você olha assim, está um tempo meio diferenciado, não está sol, alguns lugares tem sol, não é? Aí alguns dizem assim, estão observando de um determinado local e diz, olha, vai chover. Não é? É uma mentira que vai chover se o movimento de rotação e translação da Terra continua, vai chover. Vai chover quando, como, onde, não é? Então é necessário que um conhecimento
sistematizado científico para prever o que será essa chuva, o que está anunciando por aí, não é? E isso é possível fazer a nível das disputas políticas entre os interesses diferenciados existentes, não é? O que pode ocorrer daqui para frente. Não é? Tivemos agora a manifestação no domingo, não é? Que está em debate se foi uma vitória, se foi fracassada. Me parece que é um debate também equivocado e que se tem o entendimento de que uma manifestação é vitoriosa se ela coloca milhões de pessoas nas ruas. Não, nós estamos vivendo, como eu disse para vocês, um processo que é multilateral, multifacético, determinado num espaço temporal que compõe a totalidade. Não é? Ou seja, nós estamos no processo inicial desse jogo. Não é? Esse jogo tem uma data importante marcada, que é as eleições de 2022. Mas, segundo a avaliação que eu faço, não estaria aí ainda a solução dos graves problemas do Brasil. Não é? E o que ocorrerá? É difícil de nós prevermos, não é? Com certeza. Podemos ter algumas indicações. Tá? Então, o governo, eu estou fazendo toda essa digressão aqui para poder chamar a atenção de vocês dessas diferenças e como isso se manifesta no nosso cotidiano. Não é? O governo, que não é o Estado, o governo é parte institucional do que é o Estado. O Estado é muito mais do que o governo. O Estado tem um caráter mais perene, porque ele está organizado e sistematizado na Constituição. E nessa Constituição tem lá a divisão de poderes, né? E o governo é um desses poderes. Então o governo é a organização, a autoridade que governa uma unidade política temporariamente. Veja, unidade política temporariamente, que pode ser em vários níveis. Não é? Então o governo é o poder de comandar a sociedade política, o corpo governante, esses funcionários que inclui todos os funcionários, não é? Civis, militares, polícias, burocratas, etc, etc. Então, esses funcionários é atribuído a eles, pela Constituição, o exercício da autoridade. Quando vocês vão em uma repartição pública aí, e quando bate um carimbo, você pensa assim, porra, que saco, eu fiquei numa fila aqui, tive que me deslocar para pegar, desculpa a expressão, uma bostinha de um carimbo aqui, não é? Não, ali aquele carimbo é muito mais do que o carimbo. É demonstrar para você que existe uma autoridade que você tem que submeter a ela, mesmo que seja uma autoridade no fim da linha lá de carimbar. Não é? Mas vai até a autoridade maior, que no nosso caso aqui, não é? Ao falar de governo, do Poder Executivo, é o Presidente da República. Não é? O governo é usualmente utilizado para designar a instância máxima da administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou de uma nação. Os Estados que possuem tamanhos variados podem ter vários níveis de governo, conforme é o caso do Brasil, não é? Podem ter organizações políticas diferenciadas, mas estão regidos e submissos ao que está estabelecido a Constituição, a uma relação hierárquica, não é? Entre o que nós poderíamos chamar o governo local, no caso nosso de Goiânia, a prefeitura, no caso de São Paulo, por exemplo, que é uma megalópole, tem a prefeitura e tem as subprefeituras. Não é? Pode ser regional e pode ser nacional. Não é? O Estado Democrático de Direito, que eu disse para vocês já que é uma definição contraditória, creio que tenha ficado esclarecido. Caso não, vocês podem perguntar, nós podemos debater a isso. Estado Democrático de Direito não tem conteúdo científico. Ele é utilizado muito mais com o caráter de repercussão de autoridade política, não é? Porque ele é uma definição contraditória. Não é? Então, veja, diferenciando-se daquelas tradicionais definições acima,
Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, em 1848, veja, já em 1848, dois jovens, com 20 e poucos anos, definem o Estado como um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. E o objetivo, segundo ele, dos comunistas, deve ser a derrubada da supremacia burguesa e a conquista do poder político pelo proletariado. Então veja, se há classes e luta de classes, o Estado é esse conjunto de instituições, é um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa, então aquela classe antagônica deve o quê? Deve se voltar para destruir esse tipo de organização política institucional. E eles vão dizer que a primeira fase, que eles chamam aqui de Revolução Comunista, é o advento do proletariado como classe dominante e a conquista da democracia. Aqui, a conquista da democracia, eu gostaria de chamar a atenção de vocês daquilo que eu falei sobre democracia quando eu abordei Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um radical crítico da organização estatal enquanto conjunto de instituições voltado para a manutenção e repressão, e repressão e reprodução da ordem existente. Ele vai colocar como centro a questão da democracia. Então diria para vocês que nesse processo seria interessante reler Rousseau, para entender melhor esse debate que se dá em torno da democracia hoje. Democracia não é você ter de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, o direito ao voto. Segundo Jean-Jacques Rousseau, democracia é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Por falta de tempo eu não vou reproduzir, mas eu indico para vocês que retomem a isso. E na ideologia alemã, Marx e Engels afirmam que o Estado não é nada mais do que a forma de organização que os burgueses necessariamente adotam para garantir a sua propriedade e seus interesses, que é esse conjunto de instituições, que eu já disse para vocês. E aí, como eles estão pensando já está anunciando no horizonte da história, no horizonte temporal, a possibilidade de um outro tipo de sociedade, diferente daquela existente, eles estão pensando já no presente futuro. E eles vão dizer, o proletariado deve utilizar a sua supremacia para arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, para concentrar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Veja, a importância que o Estado tem, isto é, nas mãos do proletariado organizado em classe dominante, ou seja, não do Estado controlado pelos detentores do capital, mas esse conjunto de instituições controlada pelo proletariado. Proletariado que tem por objetivo criar uma sociedade diferente daquela existente, uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Em linhas gerais, podemos afirmar de forma muito sintética, eu reafirmo para vocês, a possibilidade de uma série de imperfeições que eu estou cometendo aqui é devido a essa forma que eu tenho que me submeter a ela de ser muito sintético. Que o Estado é o resultante de um conjunto de instituições políticas portadoras do poder concentrado, voltados para a dominação de classe e, claro, a sua reprodução. É o poder político organizado de uma classe para a opressão de outra. Um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Ou seja, a classe burguesa ela tem frações diferenciadas. Tem, no caso nosso hoje, que predomina, é o setor do capital financeiro, os banqueiros, os industriais, o agronegócio, os comerciantes. Então, todos esses compõem o que nós chamamos burguesia. E tem interesses diferenciados. Não tem interesses antagônicos. Tem interesses semelhantes e diferenciados. Porque é como é que se vai apropriar-se
e repartir o sobretrabalho ou a mais-valia que foi produzida. Porém, seguindo nas suas pesquisas, nos seus estudos, eles próprios, Marx e Engels, vão chegar à conclusão de que o Estado não é só isso, é muito mais do que isso. Isso diz respeito ao conteúdo, aí é, a palavra conteúdo, que pode assumir formas diferenciadas. Então nós estamos falando aqui, nessa caracterização, do conteúdo do Estado burguês, que alguns chamam de Estado capitalista. Não é? E aí, segundo Marx, o Estado não é apenas e exclusivamente um órgão da classe dominante. Ele tem também que responder ao movimento do conjunto da sociedade e das outras classes sociais. Ele tem que admitir o direito ao voto feminino. Ele tem que admitir determinados direitos trabalhistas, determinados direitos sociais. Porque, segundo aí é óbvio, não é? Isso são determinações existentes na própria produção das relações capitalistas e da reprodução do capital. Ou seja, conforme o grau de desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, do desenvolvimento científico, não é? Tecnológico, das relações de produção, das relações de trabalho, de assalariamento. E claro que isso necessariamente, da visão multifacética, multilateral, determinada temporalmente, que compõe a totalidade, não é? Isso compõe o quê? As forças políticas existentes na sociedade. Forças políticas, forças de classes, frações de classes, segmento de classes, que estão em disputa. Disputa para quê? Para quê? Para viver melhor, para ter uma vida mais digna, para ter acesso aos bens, aquilo que a humanidade produz de melhor. Não é? Então é uma luta constante. Vocês, por exemplo, ao pegar o salário e dosar ali o que vai comprar, o que vai deixar de comprar, não é? Vocês estão inseridos nesse processo do mercado da compra de mercadorias. Então vocês são parte desse conjunto de elementos aqui que eu estou expondo para vocês, não é? Que é multilateral, multifacético, determinado historicamente, que vai formar esse conjunto que compõe a totalidade. Não é? Hoje o mercado, as mercadorias que vocês compram, que nós compramos, não são, grande parte delas não são nacionais. Pega esse instrumentinho que vocês carregam na mão chamado celular, não é? Ou seja, esse instrumentinho de fabricar loucos porque nós nos submetemos a esse instrumentinho 24 horas por dia. Facilita a nossa vida? Em parte sim, não é? Mas nos escraviza mais do que facilita a nossa vida. Não é? Então esse conjunto de instituições e essas contradições, não é, está mais ou menos dirigidos e vinculados aos interesses da burguesia. São concessões secundárias. Não é? Porém, aí eu chamo a atenção de vocês, há ocasiões em que ele pode ser totalmente capturado por uma facção da burguesia. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América do Norte, são facções da burguesia diferenciadas, organizados no Partido Republicano e no Partido Democrata, que disputam entre si a apropriação daquilo que de melhor o Estado pode produzir em termos de financiamento. Em termos de financiamento para pesquisa, para o processo de acumulação interna e internacional. Não é por acaso que, mesmo que sejam secundárias, não tenha grande importância, a política externa do Partido Republicano tem algumas diferenças do Partido Democrata, porque estão vinculados a um complexo produtivo, militar, aeroespacial e atualmente de informática. Isso aí não só simplesmente para exercer o domínio do mundo, mas também para transformar esse conhecimento científico produzido em mercadorias. O que vocês têm na mão, o celular, que usa um outro elemento chamado internet, que foi produzido, foi resultado da Guerra Fria.
não é? Então não foi produzido, elaborado, pesquisado para atender às necessidades da população, e sim na disputa ferrenha e mortal existente durante o período da Guerra Fria. E claro, como há uma associação Estado-empresa, não para por aí. Chegamos ao absurdo que nós estamos hoje, não é? Hoje, nós estamos aqui nessa sala sendo localizados por satélite, né? Por algoritmos, que possivelmente, alguns inclusive sendo gravados. Antigamente, quando eu comecei a ministrar aula, né, quer dizer, nós tínhamos os espiões, que às vezes se inscrevia como aluno, fotografava, gravava as aulas, né? Hoje isso é facilmente exercido através do algoritmo, com maior eficiência e aparentemente não visível e sem dor, né? Sem dor, porque naquele período havia dor. Dependendo do que a gente falava na sala de aula, podia correr o risco de ser preso, torturado, etc, etc. Né? Hoje esse controle ele é muito mais sutil. Né? Já em outros momentos, outras ocasiões, ele pode ser capturado por setores da classe média ou por militares. Militares aqui, não forças armadas, mas segmento dos militares, como é o que está ocorrendo agora no Brasil. Vocês sabem que tem militares recebendo fortunas, participando de maracutaia, é só seguir a CPI aí do Senado, né? Vários militares, não são as Forças Armadas, é preciso deixar isso bem claro, militares que se apropriam junto com os segmentos da classe média, que é esses segmentos que apoia, né, esse descelebrado, né, que apoia esse genocida, e das milícias. Então apropriou-se do aparato de governo, não de Estado, de governo. Né? O que não significa uma perda de identidade de classe, ou seja, do conteúdo do Estado, que é voltado para aqueles elementos que nós já abordamos com você, eu não vou repetir. Não é? Nesse sentido, mesmo havendo essas alterações na forma, não altera o conteúdo de classe. Está aí lá o processo de privatização, está o processo de entrega das riquezas nacionais às grandes empresas multinacionais. Ou seja, a nossa água, o nosso solo, o nosso ar está sendo exportado sob a forma de minérios de ferro, de ouro, sob a forma de soja. Não é? Isso são as riquezas que nos pertencem, que foram apropriados por segmentos da sociedade e que, tendo esse conteúdo de classe, não é, continua exportando e diz, olha, o agro é pop. Eu diria para vocês, o agro concentra um conjunto de expropriadores da riqueza nacional e, em médio e longo prazo, de assassinos. Assassinos porque estão matando e destruindo a nossa saúde. Mas isso aí é um outro tema, tá? Podemos até futuramente, quem sabe, discutir isso. Né? A análise política de Marx e Engels revela a essência do Estado, ou seja, o conteúdo do Estado, que nos permite compreender como um órgão de dominação de classe, o seu conteúdo social, como é definido pelas classes que exercem a sua dominação, através da apropriação desse conjunto de instituições que nós chamamos de aparelho estatal. Neste sentido, aí eu chamo a atenção de vocês, neste sentido e apenas nesse sentido, todo o Estado é, em sua essência, uma ditadura. Todo o Estado é, em sua essência, uma ditadura. Tá? Não se esqueça dessa afirmação. E vocês observe historicamente, observe hoje o mundo que nós estamos inseridos, que vocês possivelmente vão chegar com certa facilidade a essa afirmação que eu estou fazendo. Marx afirma, em suas investigações entre 1844 e 1845, que vai desembocar na conclusão que tanto as relações jurídicas como forma de estados não poderiam ser compreendidas por si mesmo, nem pela evolução geral do espírito humano, mas se baseavam em condições materiais, existenciais de vida,
se baseava na anatomia da sociedade civil ou política da sociedade civil e política que corporifica o Estado. E a base estruturante desse conjunto, segundo eles naquele momento, estava situado na economia política, ou seja, no desenvolvimento do conhecimento científico incorporado ao processo produtivo. E veja, esse é o período de auge da chamada Revolução Industrial Inglesa. Não é? Estou dizendo inglesa porque as chamadas revoluções ou desenvolvimento industrial em outros países são tardios. Não é? Então eles estão analisando e observando ali principalmente a sociedade inglesa, o desenvolvimento científico e tecnológico da Inglaterra. Não é? Então, segundo Engels, e aí Engels já chama atenção para isso, o fato é que, em última instância, repito, em última instância, o que determina a história é a produção e a reprodução da vida material. Produção e reprodução da vida material, não apenas na produção do que nós necessitamos para consumir. Produção e reprodução da vida material significa o que temos aqui, o que somos. Significa a multilateralidade, a multifacéticos, determinado no espaço e no tempo, que vai formar a totalidade daquele momento histórico. Não é? Então ele vai reafirmar, continuando, nem Marx nem eu afirmamos algo mais do que isso. E aí, como diz, né? Os novos, desculpando a expressão aqui, uma ironia, os novos cristãos são mais cristãos do que o próprio Cristo, né? Então é que ele vai chamar a atenção. Se alguém modifica afirmando que o fato econômico é o único fator determinante, converterá aquela tese em frase vazia, abstrata e absurda. Reduzindo tudo ao econômico, cairíamos numa visão determinista da história e da vida, no reducionismo econômico. E eu estou insistindo com vocês desde o primeiro momento, não é, que nós somos uma totalidade. Nós vivemos num mundo que compõe a totalidade, que é multilateral, multidimensional, situado no espaço e no tempo. Não é? Então não podemos perder essa dimensão. A análise mais aprofundada sobre qual tipo de Estado substituiria o Estado burguês, que eles estavam pensando nisso, já estava no horizonte da história a possibilidade de superação do Estado burguês, só foi possível a partir da experiência da Comuna de Paris de 1871. Eu sugiro para vocês aqui, como puxando a brasa, né, para minha sardinha, que leia e estude sobre a Comuna de Paris de 1871. Não é? Porque é ela que oferece respostas reais, não são teóricas, reais, não é? Para o tipo e a forma que poderiam assumir as instituições políticas a serem criadas em substituição às velhas instituições burocráticas no Estado burguês. Reafirmando isso, não é? Nós vamos pegar lá a Revolução Francesa no período dos Jacobinos. Vocês sabem que Robespierre, Saint-Just, Marat eram russonianos e defendiam uma democracia radical e avançada. Não havia nesse período separação de poderes. Vocês estudem um pouquinho lá, revejam na história que vocês vão perceber isso. A influência russoniana. Na Comuna de Paris, como há várias correntes e tendências, não é? Um elemento que se destaca aqui na Comuna de Paris é o elemento democrático. E diria, elemento democrático não influenciado por Marx e Engels, influenciado principalmente pela tradição de Jean-Jacques Rousseau, que é a democracia radical e mais avançada. Não é? Então, essa Comuna de Paris, na prática, historicamente na realidade, mostra que é possível destruir aquele Estado baseado na opressão, na dominação e exploração de classe e construir um novo tipo de sociedade. Não é? Então, isso aí
faz com que em 1871, o Manifesto do Partido Comunista é de 1848, mas em 1871, no prefácio a uma nova edição do Manifesto do Partido Comunista, ele afirma: a Comuna demonstrou que não basta a classe operária se apoderar da máquina do Estado para adaptá-la aos seus próprios fins. É preciso quebrá-lo e construir uma nova institucionalidade, um novo tipo de Estado. Tá? Não é forma, é um novo tipo de Estado, com conteúdo proletário e socialista. Quando ele está dizendo proletário e socialista, está querendo dizer aqui a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Não é? E aí, baseado nessa experiência da Comuna de Paris, que eu, como sou um adepto estudioso, creio que todos nós deveríamos estudar sobre a Comuna de Paris, não é? Então, quais foram as medidas adotadas pela Comuna? Que chamam a atenção de Marx e Engels e apontam na prática, para a superação do Estado burguês e implantação da ditadura do proletariado. Nesse momento histórico, aparece essa palavra ditadura do proletariado porque se entendia que toda forma de organização, não é, e todo o conteúdo do Estado é uma ditadura de classe. Que no fundamental, essa palavra ditadura do proletariado vem de um personagem revolucionário francês chamado Auguste Blanqui. Essa palavra ditadura do proletariado não é de Marx e Engels. Tá? Reafirmando, ditadura do proletariado não é um conceito elaborado por Marx e Engels, e sim por um revolucionário que, por mais que tenhamos discordância dele, de um valoroso revolucionário francês que se dedicou a sua vida a tudo aquilo que ele acreditava. Que no fundamental, o que nós poderíamos chamar hoje, seria uma democracia proletária, uma democracia avançada, que é a democracia proletária. Então veja quais foram as medidas da Comuna de Paris, não é? Que aqui eu indico para vocês, quem tiver interesse, que pesquise e leia esse livro que tem muita informação interessante. Não é? O que? Primeiro decreto, supressão do exército permanente e sua substituição pelo povo em armas. Não foi por acaso que eu chamei a atenção para vocês. Qual é a primeira instituição que se organiza, corporifica, que vai compor o conjunto de instituições que formam os Estados? Homens em armas. Não é? Homens em armas que se organiza em exército, em marinha, em aeronáutica. Homens em armas. Agora temos PM, temos a Polícia Rodoviária Federal, tem a Polícia Federal e uma série de polícias por aí que tem suas contradições. É só se informar entre os dias 6 e 7 e 8 de setembro que vocês vão perceber claramente qual é o papel das chamadas Forças Armadas. Aqui eles estão chamando o Exército, que era o principal naquele momento histórico. A separação da Igreja do Estado. Aí surge na prática, a necessidade e a possibilidade de um Estado laico. Por que um Estado laico? Porque a forma democrática avançada e radical de tratar a questão religiosa, onde as pessoas podem ter o direito de optar por uma religião ou outra, ou de optar por nenhuma. Não é? Para isso, o Estado tem que corporificar esse conjunto de elementos que compõem a população. E a questão da religião é uma questão que diz respeito às opções subjetivas de um indivíduo, da sua família ou de um grupo social. Ela não é uma questão estatal. Daí a existência e a necessidade do Estado laico, que no Brasil, se for pegar no pé da letra, eu diria assim, numa análise aprofundada, o Brasil, mesmo dizendo que é um Estado laico, não é? Pelo seu calendário e etc., não é? Nós poderíamos colocar em dúvida se no Brasil de fato é um Estado laico. Não é?
Ou seja, no próprio Brasil, a conquista do Estado laico ainda está a ser feita, a ser realizada. Não é? Outro elemento, que é o sufrágio universal e revogabilidade dos mandatos. Os parlamentares, ou seja, aqueles que foram eleitos, poderiam ser removidos a qualquer momento pela vontade dos seus eleitores. Aqui você vota num picareta, não é? Naquele que pratica a rachadinha, do centrão que se apropria das riquezas públicas, não é? E você não tem como interferir nisso, a não ser por um processo complexo, processo na Câmara, de tal, cassação de mandato, que é praticamente muito difícil, não é impossível porque já ocorreu, não é? Então aqui estão dizendo revogabilidade dos mandatos, que não vai depender do Senado ou da Câmara, não é? Vai depender de um conjunto de instituições voltadas para o controle do exercício do mandato, não é? Então o mandato não é daquele que foi eleito. A soberania, o mandato é daqueles que elegeram, e eles mantêm isso, não é? Isso aí, Rousseau é radical nesse processo, não é? O fim do parlamentarismo burguês, ou seja, da separação das funções entre executivos e legislativos, e aqui colocar aqui e judiciário, né? E a organização de um poder unificado que controle todas essas atividades, a partir do quê? Da revogabilidade do mandato, não é? Então vocês percebam que essencialmente, na essência, é muito diferente, não é? Fim das funções políticas da polícia, que passa a ser submetida à comuna, não é? Vocês vejam aqui no dia 6, 7 e 8, não é? Houve o quê? Um chamamento de armamento das polícias para ir, setores da polícia, não é? Para ir nas manifestações para perpetrar o golpe na madrugada do dia 6 para o dia 7. A cena até é ridícula, estou chamando, é trágico, né? Mas é ridícula, porque estava programado o desfile num Rolls Royce, né? Não é um carro nacional, não é qualquer carro, é um Rolls Royce, dirigido por um campeão mundial da Fórmula 1, né? Cercado de criancinhas. Quem leu a história ali, e conhece um pouco, lembra Hitler e lembra Mussolini. Aquela passeata na manhã do dia 7 estava planejado para ser a passeata da grande vitória do golpe, que tinha sido abortado, né? Na madrugada, né? Mas aí vocês vão percebendo alguns elementos indicativos disso, né? Que é o problema da polícia, que está ligado à repressão, ao controle, né? À arbitrariedade, à conveniência de setores da polícia com as milícias, com a contravenção, etc, etc. Não é? Outro elemento, estabelecimento de uma remuneração pública não superior ao salário médio dos operários. Hoje há uma disputa terrível por cargos e salários, não é? Mas aqui o que? Tem que ter limite isso. Outro elemento, eleição dos juízes, que passam a ter também mandatos imperativos. E aí diz, não, a lei é lei, política é política. Como se existisse uma separação entre lei e política. Quantos juízes, não vou dizer que todos, não é? Mas quantos juízes decidem politicamente e fazem parte de acordos políticos? Esse acontecimento do dia 6 para 7, não é? Com certeza ainda não foi divulgado, eu não tenho informação, mas houve uma tentativa de um grande acordão político, que foi manifesto no dia 7 e no dia 8, numa tal de uma carta aí para os idiotas, né? Uma carta para os idiotas, não é? Que nós estamos vivenciando isso, não é? Então os juízes têm uma função também política. Claro que ele tem parâmetros jurídicos, mas as decisões são político-jurídicas, não é? E aí conclui Marx.
a comuna substitui a máquina do Estado, que foi quebrada por uma democracia mais completa. A democracia realizada tão plenamente e tão metodicamente quanto é possível sonhar. Então, essa democracia, para se concretizar, só é possível se ela se torna proletária. Segundo a história, não é a afirmação de Marx, esse papo de democracia é um papo onde as classes dominantes, permitindo concessões secundárias aos setores oprimidos e explorados das sociedades, onde eles possam gerir os seus negócios, fazer os seus acordos. Não é? Então, segundo a história, segundo os teóricos da história, uma democracia só pode ser de fato uma democracia avançada, radical, se ela for proletária. Ou seja, se ela estiver de fato, a serviço dos interesses da grande maioria da sociedade e, por que não dizer, do conjunto da sociedade. Não é? O Estado transformou-se numa coisa que já não é, propriamente falando, o Estado, uma vez que a própria maioria do povo é que passa a controlar. E aqui diz, oprime os seus opressores, que passa a controlar os seus opressores para impedir a volta da opressão e da exploração. Já não há, nesse momento, necessidade de uma força especial de repressão, que é as chamadas Forças Armadas, que é o artigo 142 da Constituição Brasileira que está em debate. Não é? Quer dizer, a Constituição Brasileira diz, olha, as Forças Armadas é o poder de repressão concentrado que pode interferir na vida política, que pode interferir na sociedade em determinadas condições. Não é? Então, aqui, seguindo Marx, é nesse sentido que o Estado, enquanto órgão de dominação, exploração, opressão e legitimação da ordem existente, começa a se definhar, começa a perder o sentido de existir, porque passa-se ao exercício de uma democracia avançada, de uma democracia radical voltada para a construção de relações e de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Não é? E aqui aquilo que eu tinha falado para vocês, tipo e formas de estados, não é? Creio que é importante para a gente entender o que está acontecendo hoje, complementar, ir mais adiante no que eu estou dizendo aqui, que eu elaborei aqui os elementos teóricos mais gerais, que diz respeito ao conteúdo do Estado. Não é? Para entender o hoje, os momentos no espaço e no tempo, a multifaceticidade, a multilateralidade que vai compor essa totalidade, nós temos que ter outros elementos, outras palavrinhas que, incorporadas nos nossos cérebros, ajudam a entender melhor. Não é? Os liberais, os sociais-democratas e outros falam em Estado republicano, Estado monárquico, democrático, autoritário, fundamentalista. É só vocês verem o que está colocado na imprensa. Não é? Então, nesse sentido, eles se limitam a debater a questão da forma, a debater a aparência, os aspectos jurídicos, políticos, formais e legais condensados em constituições. E não a natureza, o conteúdo de classe do poder econômico, mas não só do poder econômico, do poder concentrado a nível do poder estatal, o poder de controle das nossas ideias, é o controle de corações e mentes para controlar o corpo. Por isso, não é? Esses aspectos aqui, tipo e forma, mudam mais rapidamente do que a forma, do que o conteúdo, não é? Porque pode manter o conteúdo de classe e ter formas diferenciadas, tipos diferenciados de exercício do poder. Não é? Porém, já em Marx e Engels, o tipo, sua característica essencial, seu conteúdo de Estado, é dado por seu caráter de classe, ou seja, qual a classe é dominante no controle do poder econômico-político.
Eu acrescentaria aqui, porque teve um momento histórico, que aqui a palavra classe deveria ser no plural. Sim, classes. Por exemplo, no caso da França, a burguesia só vai passar a ser dominante e hegemônica no final do século XIX, início do século XX. Na Inglaterra antecede. Aí você tem que analisar cada país, não é? O tipo de Estado é a maneira pela qual o poder de Estado se apresenta num determinado modo de produção. Ou seja, o modo de produção são aquele conjunto de elementos que corporifica a multilateralidade, que determinada historicamente, que compõe a atividade produtiva que impõe determinadas relações sociais de produção. É isso que eles chamam de modo de produção, não é? O mesmo tipo de Estado pode conhecer diversas formas de governo. A questão central é o tipo de Estado, é o conteúdo de classe. A forma pode diferenciar, pode modificar, dependendo dos elementos históricos, dos elementos temporais, não é? Existentes. No entanto, continuaria aqui faltando uma análise das outras dimensões do Estado, que aqui entra, que não foi colocado por Marx e Engels, eles já indicam isso, mas claro, o tempo de vida, não é? E os afazeres, as prioridades limitam, não é? Eles indicam, porém eles não chegam a aprofundar a análise dos aparelhos de hegemonia ou dos aparelhos ideológicos, que é aonde nós estamos mais diretamente situados. Não exclusivamente, mais diretamente. Não é? Isso não foi possível que eles desenvolvessem teorias sobre o estado de modo de produção em uma formação diferenciadas e concretas. Porém, alguns autores marxistas posteriores procuraram ampliar esses conceitos, ampliar o conceito de Estado. Não é? E aqui, um dos que gostaria de chamar a atenção, que é considerado um dos primeiros, foi um comunista italiano chamado Antonio Gramsci, famoso, que você já até ouviu falar, que viveu e foi contemporâneo de Mussolini. Foi preso e praticamente, não assassinado diretamente, mas assassinado nas prisões pelo regime fascista de Mussolini, na Itália. Não é? Posteriormente, esse caminho foi seguido também na década de 1960 por outros intelectuais, não é? Que aí eu daria destaque para o Althusser e para o Poulantzas. Não é? Diria mesmo que hoje essa visão sobre a concepção ampliada do Estado, que predomina amplamente no interior do marxismo, que aqui nós chamamos de marxismo ocidental, está sendo desenvolvido. Porque esses autores que nós estamos colocando para vocês ainda não tinham percebido a existência, não existiam, né, e não tinham percebido a força da internet, do controle sutil através dos algoritmos. Né? Daí eu volto a reafirmar para vocês a indicação que eu fiz. Não deixem de ler e estudar sobre guerra híbrida, guerra cultural, que eu até indiquei para vocês um livro organizado por Aldo Arantes, que vocês devem ter da aula passada. Não é? Então, Gramsci, que antecede Althusser e Poulantzas, não é? Ele estava rigorosamente consciente da novidade e dificuldade para a teoria marxista, naquele exato momento, do fenômeno do consentimento popular institucionalizado em relação ao capitalismo ocidental. Veja aqui, é um momento semelhante, diferenças de espaço e tempo, semelhante ao que existimos hoje. O que leva alguns ou milhares de pessoas a Brasília para ser instrumentalizados para promover um golpe de milicianos, um golpe de marginais, no dia 7 de setembro. O que leva essas pessoas, esses descelebrados, a essa ação? É a partir do que eles têm aqui, ó. Tem a mente, coração e no corpo, não é? Aí eu pediria aqui um intervalozinho
não é? Eu era muito otimista, não é? E achava que a maldade ela era individualizada, ela era momentânea. E agora eu estou chegando à conclusão de que a maldade, se a gente não podra, não castra, não liquida, ela pode crescer. Ela pode chegar a milhões de pessoas. Elas podem chegar a promover golpe de milicianos, e implantar uma tirania no nosso país, dirigida por um genocida. Então veja, a questão é muito séria. Daí a necessidade da gente ir revendo e avançando e aprofundando o nosso conhecimento, não é? Então veja, essa primeira manifestação, ela foi explicitada por Gramsci, com relação ao que nós chamamos do capitalismo ocidental, não é? Porque até aquele momento, num processo de luta de construção teórica, não é? Classe contra classe, fração de classe, ainda não se havia percebido, não é? Qual é o papel, não é? Que a busca do consenso exerce, não é? E aí, a partir dessa compreensão, não é? Que ele assustado, ele conviveu com o período do Mussolini e do Hitler, não é? E assustado com aquele fenômeno, o que leva esses milhões de descelebrados a aderirem a determinada proposta de genocidas, não é? Então isso aí passa a ser a grande preocupação que Gramsci vai desenvolver e vai concentrar todos os seus esforços, toda a sua inteligência, não é? Para tentar entender esse tema. Que aí nós podemos reduzir isso aqui em duas palavrinhas: coerção e consenso. Coerção, porque é necessário para que aqueles movimentos golpistas, fascistas ou de milicianos no Brasil se avance e procure se concretizar, não é? Isso precisa da coerção. Porém, só coerção não é suficiente. Tem que se buscar, é necessário buscar o consenso. A adesão, aonde os indivíduos abrem mão da sua liberdade, da sua soberania e se submete a genocidas, aventureiros, a nazistas e fascistas. Esse aqui é o famoso Althusser, não é? Louis Althusser, que morreu recentemente, que tem grandes contribuições do ponto de vista da filosofia política, da teoria política, é o marxismo, não é? E esse aqui é mais jovem, que foi mais ou menos contemporâneo, é o Nikos Poulantzas, não é? Que é um grego que foi nacionalizado francês, não é? E ele vai dizer, é uma coisa certa, o socialismo será democrático ou não será. Eu chamo a atenção dessa afirmação dele, não é? Para buscar lá na experiência da Comuna de Paris, que é a democracia avançada e radical. E ele reduz nessa frasezinha, né? O socialismo, a sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária, só será possível se ela for democrática, democracia radical e ampliada. Ou então ela não será. O que nós temos aqui na China, na União Soviética, no Vietnã e em Cuba, são momentos iniciais. Está no nascedouro, não é? Aonde há um débito muito grande com esse aspecto democrático, não é? Não temos condições de entrar nisso, mas segundo a análise que eu estou dizendo para vocês aqui, fazendo, não é? São países que estão iniciando e que necessitam avançar no sentido da ampliação da democracia para chegar a essa democracia radical, não é? E mais avançada, não é? E aqui a Lúcia está pedindo aqui, eu vou entrar no Gramsci, né, agora, já dei esse introdutório, então a gente poderia... Fazer um intervalozinho, né, tem mais de 1h30. Sim. Você está falando sem parar e para você descansar um pouco, tudo bem, gente? Então vamos lá, 15 minutos? Tudo bem, eu só queria o nome do terceiro autor, eu anotei o Gramsci, já conhecido, Althusser... Nikos Poulantzas. Volta aí um slide, por favor. Tá aí no slide, aqui, ó. Embaixo.
Aqui, viu? Aqui, quer ver? Tem. Opa, Aqui, outra aqui, ó. Dois autores que eu tô... Na TV. Aqui, tá aqui, ó. Louis Althusser, que é um francês, né? E Nico Poulantzas, que morreu recentemente também, que tem grande contribuição. E vocês vão perceber agora na sequência quais são as contribuições que eles trazem para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje, o que está acontecendo no mundo hoje, né? recentemente para nós, viu, gente? Porque tem muita gente aí que estava nascendo em 79. Bom, vocês desculpe aí, porque nós vivemos no espaço e tempo, né? Tá bom, pessoal. Então, 15 minutinhos e a gente volta.